Então, a parte 2 aqui da nossa aula, nós estamos identificando as figuras com curvas, né? Então, a 6 e 7 é 12, 6, 7, 12, 11, 14, 4, 11, 14, 4, 1, 16 e 3, 1, 16 e 3 e a 13. Então, ó como que a prof fez, ó, bem pequenininho os números, tá? Ó, aí couberam todos. Então, o penúltimo, figuras retas, né? Figuras retas. Então, figuras que apresentam retas. Volta tudo aqui. Só retas, tá? Só retas. Então, ó, esta tá fora, tá fora, tá fora. Essa tem reta. Essa tem reta, essa tem reta. Essa tem reta, mas tem curva, então não pode. Não pode, não pode, só pode ter reta. Tem reta, mas tem curva, não pode. Aqui tem uma reta, né, mas tem uma curva depois, não pode. Aqui também tem duas retinhas, mas ó, tem curva, não pode. Reta. Isso aqui é reta, então vem pra cá. Reta, reta. E aqui não. Então, quais são as que apresentam retas? Ó, esta, né, ó, um losango, um hexágono, aqui é um retângulo, essa aqui não tem nome, essa também não, e esse é um triângulo. Estão vendo? Então, só formadas por retas. Então, vamos colocar lá. Qual que é o número delas? 9, 8, 15, 10, 5 e 2, tá? E o último critério, as figuras com curvas e retas, tá? Estão misturadas aí, curvas e retas. Então, vamos lá olhar. Volta tudo de novo. Bom, essas aqui só tem retas, né? Então, essas aqui a gente já descarta. Essas aqui a gente nem precisa pensar. A gente já descarta porque elas são formadas só por retas. O critério agora é curvas e retas. Então, ó, tem curva e reta. Onde, Pro, que tem a reta? Tá vendo aqui no pezinho do coração? Você começa com uma reta, depois você sai e faz a curva. Então, aqui pode. Essa aqui só tem curva, não pode. Essa aqui tem reta e curva, ó. Reta e depois vai curvando. Reta e depois vai curvando, então pode. Essa também, né? Pode, tem reta e curva, ó. Reta, reta, até aqui em cima tem um pedacinho de reta, depois curva, pode. E aqui, ó, nós temos uma reta aqui, ó, aqui, tá vendo? Uma embaixo, uma em cima, depois que faz a curva, pode. Essa aqui, toda por curva, não pode. Toda curva também não pode, acho que a gente já tinha até separado as que tinham curvas, né? Todas curvas também descarta. Então, quem são formadas por retas e curvas, né? A 16, 3, 1 e 4. Então, a gente anota lá no livro. 16, 3, 1 e 4, tá? Então, essas formadas por curvas e retas, 16, 3, 1 e 4. Bom, fizemos todas aí as separações, né, de acordo com os critérios estipulados. Agora vamos para número 3. Você sabe dizer quais das figuras desenhadas são polígonos? Então, dessas desenhadas é a que nós acabamos de separar lá, tá bem? Primeiro, a gente precisa saber o que é um polígono, para depois a gente saber quais daquelas figuras apresentadas que são polígonos, não é isso? Então, o que são polígonos, né? Esse nome aqui. Então, polígonos são as figuras, né, planas que nós estamos vendo, que são todas fechadinhas, formadas por retas, segmentos de retas, tá? Ou também chamadas de
contorno, né? São aquelas figuras que fazem um contorno, né? Contorno de figura. Então, por exemplo, ó. Essas aqui, ó. Lembra no início da aula? Né? Então, o que nós vimos no início da aula? Que todas são fechadinhas e todas são formadas por segmentos de retas, né? É tudo retinho, formadas por retas. Então, eu posso dizer que todas essas figuras são polígonos? Sim, todas essas aqui são polígonos, tá? Elas fazem o contorno de uma figura, não é? Sim, fazem o contorno de uma figura. Então, são polígonos, tá bem? Então, os polígonos têm essas características. São fechadas e formadas por retas, tá bem? Então, vamos anotar isso. Então, ó, polígono são figuras planas, fechadas, formadas por segmentos de retas. Tá bom? Aí. Lembrando que o polígono, gente, ele não faz cruzamento, tá? Ele não faz cruzamento, ele só ele é o contorno, tá? Da figura. Então, não cruza, não tem cruzamento de linhas no polígono, certo? Então, tá pedindo qual dessas figuras aqui, ó, são polígonos, né? Você sabe dizer quais das figuras desenhadas são polígonos, tá? Então, vamos lá, ó. A1 é polígono? Não, porque tem curva. A2 é, tá, ó. Então, ó, A2, A3 não, porque tem curva. A4 também não. A5 tem reta, mas é fechada? Não, é aberta, então não pode. Curva, ó, todinha fechada e reta. Polígono, toda fechadinha e por linhas retas. O 10, tudo, ó, é fechado, mas tem cruzamento, então não pode. Curva não tem. Curva, ó, aqui pode, polígono. Por quê? Fechadinho, faz o contorno da figura e tem linhas retas, tá? E a gente sabe até o nome, né, dessas figuras. Então, nós temos aqui o triângulo, o hexágono, o losango e quadrado, né? Seria um quadrado aqui. Então, vamos anotar lá. Ó, A2, 8, 9 e 15. Pronto. Tá bom? Então, são essas aí as figuras chamadas de polígonos, né? Por quê? São figuras planas fechadas formadas por retas, tá? Lembrando que no polígono não tem cruzamento das linhas, tá bom? Então, qual é a tarefa? Terminamos então aqui a nossa atividade sobre as figuras, né? Sobre os polígonos. E qual é a tarefa de hoje então? Ó, a tarefa é a seguinte. Bem legal a tarefa, hein? Com os polígonos apresentados na aula, monte uma figura e depois pinte-a. Então, quais são os polígonos que nós vimos hoje, tá? Esses aqui que eu apresentei inicialmente na aula. Então, ó, tem o quadrado, tem o trapézio, o retângulo, o hexágono,
o triângulo e o losango. Eu preciso usar todos para fazer a figura? Não preciso usar todos, tá? Quero usar todos, então você use todos. Eu quero que você monte uma figura, pode ser uma paisagem, tá? Também. E quero que depois você pinte bem bonitinho. Eu quero enxergar o formato das figuras. Então, você pode montar aí um animal, você pode montar uma casinha, você pode montar uma fruta. Use a criatividade, tá bem? Com as figuras, com os polígonos aqui que nós estudamos hoje. Monta essa figura, não faça pequenininho não, hein? Eu já disse que eu quero enxergar o formato das figuras. Então, capricha, use régua se você achar melhor, tá? Para fazer os traçados. Se também não quiser, não use, mas faça bem feitinho os traçados, porque eu quero enxergar as figuras, tá? Ah, o fulano usou tantos quadrados e tantos trapézios. Eu quero poder identificar isso também, tá? Então, usem a criatividade. Pode usar todos os polígonos ou não, tá? Ou não. Então, pensem em o que vocês vão montar, façam bem bonito, pinte e mande para a professora, tá bom? Tô esperando. Então, até amanhã, se Deus quiser, na próxima aula de matemática.